Quantas vezes você deixou de aplicar algo em sua vida porque simplesmente uma pessoa parou, olhou e pensou assim: poxa, pobrezinho, não sabe nem o que está fazendo. E eu digo isso, sabe, porque eu estava ontem treinando e você vai entender simplesmente a minha lógica e faz todo sentido quando a gente para pensar. Ontem eu estava treinando aqui em casa mesmo e aí eu pensei o seguinte: eu treinando e tudo mais, e simplesmente veio na minha cabeça assim: fala com eles sobre a questão da prova do da autoescola. E aí eu, prova da autoescola. E aí eu fiquei me imaginando e tudo mais para chegar para vocês e trazer esse vídeo sobre. E aí eu pensei o seguinte: presta bem atenção que você vai entender. Na vida, quando a gente atinge uma certa idade, 18 anos, a gente começa a se interessar, alguns sim, outros não, por ter transporte. Às vezes até uma idade a menos, com 15, 16 anos. E pelo fato da gente querer ter esse transporte, a gente também precisa de uma habilitação. Ou seja, você precisa fazer algumas aulas para estar apto a dirigir o que você quer, seja dirigir carro, pilotar moto, dirigir caminhão, dirigir carreta, ônibus, enfim, o que você tem hobby, o que você gosta. E aí eu pensei, poxa, a gente paga pela autoescola. O meu intuito aqui não é falar mal disso, pelo contrário, é fazer você entender que você vai conseguir entender quando eu chegar lá no ponto final, mas fazer você entender e pensar sobre a sua vida. A gente paga a autoescola, vai fazer as aulas, paga todas as taxas, tudo direitinho, mas se depender de mim, da pessoa, se depender da pessoa, alguns passam, outros não. E eu fiquei me perguntando por que que geralmente alguns passam e outros não passam na prova. Simplesmente por um motivo: pela a dedicação. E essa palavra que geralmente é utilizada e às vezes a gente não sabe muito bem o significado, eu vou te explicar agora. A dedicação, ela é parecido com a palavra motivação. Como eu já disse várias vezes em vídeos aqui no meu canal, a motivação, você precisa de um motivo para depois ter uma ação. Ou seja, o motivo que eu quero beber água. E a ação, eu tenho que me levantar para ir até a geladeira, para ir até o bebedouro, conseguir beber água. A dedicação, eu preciso me dedicar e eu preciso executar, que é a ação. Ou seja, tudo tem ação no final. Para pensar, se eu não for uma pessoa dedicada, se eu não for uma pessoa que vai estar nas aulas da autoescola e não estudar, no final eu posso até passar, mas talvez com a nota lá embaixo, ou talvez nem passe, porque simplesmente eu não fui dedicado. Eu não usei a dedicação ao meu favor. Eu fico me imaginando quantas vezes a gente começa algo sem saber o resultado lá na frente. Exemplo disso é a autoescola. Quem vai me garantir que eu vou passar lá no final, lá na prova, que eu preciso para conseguir ser aprovado e receber a minha habilitação? Quem vai fazer com que comprove a minha aprovação? Não tem ninguém que comprove a minha aprovação. Aliás, tem uma pessoa. E essa pessoa é você. Quando você é dedicado, quando você é uma pessoa super responsável, uma pessoa que precisa entender que de fato e de verdade você precisa executar aquilo, o que é que acontece? Na maioria das vezes você é aprovado. Em qualquer área da vida isso se aplica. E veio agora isso na minha cabeça e eu não ia nem falar, nem estava no roteiro, mas veio agora o seguinte: até na autoescola a gente precisa executar mais do que aplicar. Por quê? Porque talvez na prova prática você passe, mas desculpa, na prova teórica você passe, mas na prova prática você não passe. Por quê? Porque a prática ela quer estímulo de você para você entender que ali você está aplicando na vida real o que você tanto estudou. Uma seta, um carro ligado, isso serve para diversas áreas da vida, como eu disse.
Eu já percebi que diversas vezes quem está prestando cursinho ou fazendo escola ou faculdade, aquelas pessoas que executam mais, que entram mais em ação, são as pessoas que são bem mais sucedidas do que aquelas pessoas que ficam só na parte teórica. Como eu disse, isso não estava no meu script nem no meu roteiro para falar isso. Para pensar. Uma pessoa que executa mais, ela vai ter mais repertório para ela e ela também vai ter mais situações que ela passou, que ela executou e que deu certo ou que deu errado. Diferente daquela pessoa da teoria, que nunca tentou. Então, vale a pena eu ficar apenas no início das palavras, por exemplo, motivação, um motivo, dedicação, se dedicar, ou vale a pena também executar? Vale a pena também entrar em ação? Então, esse era o vídeo, tá, que eu ia deixar para você. Eu tinha que fazer ontem, mas não consegui, então fiz hoje esse vídeo para você, tá bom? Quero que você hype esse vídeo, compartilha, curte, comenta, envia para uma pessoa que está precisando assistir esse vídeo, está precisando assistir e que está precisando também executar, por mais que ela não pense aonde ela vai chegar. Você basta apenas executar. Claro, você tem que ter um planejamento, aonde eu quero chegar, mas você não sabe lá no final. Eu acho que eu até falei ao contrário. Me perdoa se eu falei errado aí agora no final. Mas você tem que ter o planejamento, mas você não sabe se no final vai dar certo. Então, assim como nas outras esferas da vida que eu falei para você durante esse vídeo, se vai dar ou não certo, eu preciso tentar. Então, por que você não tenta hoje ser a pessoa que você adiou ser ano passado? Por que você não tenta hoje colocar em prática o seu negócio que você tentou ano passado, diz que tentou e nem tentou? Por que você não aprende hoje a colocar em prática o que você está deixado lá no fundo da tua gaveta? Como eu disse, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E muito obrigado. Deus te abençoe e um abraço.